E aqui, gente, estamos nós de volta, canal Cidadão Mediano, José Cristiano na área. Você já sabe o que tem que fazer, se inscreva aí no canal, compartilhe, acione o sininho, deixe sua opinião. Enfim, gente, vou direto ao ponto, então. Assim, gente, eu relutei muito em voltar a tocar no assunto política. A proposta desse canal, né, é um canal assim, onde eu dou opinião sobre diversos assuntos, e uma das minhas playlists é políticas, né? É o assunto política. Que é espinhoso, principalmente num país onde a polarização já gerou muita controvérsia, já gerou muita briga, inclusive muitos óbitos, muitas mortes e principalmente muita enganação e muitos erros. E, por consequência, a condução de pessoas, a fim de políticos demagogos, mentirosos, criminosos no poder. É só de ver o estado de coisas em que nós vivemos atualmente no Brasil. Mas assim, gente, falando bem sucinto nesse primeiro vídeo que eu volto a retomar a, a questão da política, estou até meio descalibrado para falar nisso. Assim, ó, você vê tanto descalabro na nossa república, como por exemplo, ex-presidente que foi condenado voltando ao poder, eu tive contribuição nisso. Você vê juízes da mais alta corte envolvidos em situações, no mínimo, não condizentes com o cargo importantíssimo que ocupam na República, isto é juiz que tem, na qual a sua esposa, que tem um escritório de advocacia, tem um contrato totalmente fora da curva, com pagamentos mensais, passando de 1 milhão, para não defender um caso específico de um banqueiro outsider que está envolvido naquele que talvez seja a maior fraude da história da República Brasileira. Uma fraude que envolve muitos agentes, muitas pessoas, é banco estatal, é fundo de investimento, sei lá mais o que. Aí um outro juiz, supostamente, na qual teria cotas, enfim, não só ele, mas possivelmente usava os irmãos como laranja, supostamente, tá, pessoal? Enfim, num resort, mais ou menos ali situado na fronteira do Paraná com São Paulo, Resort Taiaiá, onde as pessoas que trabalham lá jogam de pé junto que ele é o verdadeiro dono, não é? Que inclusive até tem um cassino que é proibido no Brasil, mas ele tem um cassino, ele tem uma área especial lá só para ele chegar com helicóptero e tal, e que quando estoura determinado escândalo de corrupção, no caso o Banco Master, ele vende a parte dele para um advogado que advoga para um grande grupo da área de carnes processadas e que sempre está envolvido em escândalos, fazendo lobby junto aos governos. Supostamente, o pessoal da JIF, família Joesley Batista e tal. Supostamente, né, gente? Já bem claro, quem sou eu para acusar? Estou apenas aqui pensando. Então você vê tudo isso acontecendo, pessoal. Então, primeira coisa, isso aí é o vilipêndio do chamado sistema tripartite. O que é o sistema tripartite? Falando em poucas palavras, né, pessoal? Esse sistema tripartite que foi consolidado por Montesquieu, o que é? O Estado, enfim, a República, o Estado, dividido em 3 poderes independentes, autônomos, na qual um fiscaliza o outro para que nenhum abuse do poder, para que não haja, digamos, vamos dizer, ditadura, para que não haja abusos de um em relação ao outro. Então, cada um tem um certo grau de independência, de autonomia, para que um possa fiscalizar o outro. Quais são esses 3 poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um na sua função, né? Dentro das suas limitações, dentro das suas prerrogativas, um chefiaria o outro. Chefiaria não, fiscalizaria o outro. E é para ser assim. Mas, no entanto, né, gente, o que tem acontecido no Brasil, nós tivemos recentemente, durante a grande moléstia que atingiu o mundo todo
em 2019, aliás, início de 2021, 2020, desculpe, 2020 e 2021, né? Um presidente que teve um péssimo comportamento durante essa moléstia, era para ter sido parado, era para ter sido fiscalizado pelo poder legislativo, no caso o Congresso, e como esse mesmo Congresso estava comprado por emendas parlamentares, mesmo com pessoas morrendo e, digamos, o avanço científico contra essa doença sendo atrapalhado por excesso desse ex-presidente que hoje, graças a Deus, está preso, muita gente morreu. Por quê? O legislativo, comprado por orçamento secreto e as malditas negociatas das emendas parlamentares, não fez essa função. Aí o judiciário, através da figura de um determinado juiz, teve que frear. E devido, digamos, a esse vilipêndio, isso é, do sistema tripartite, esse desequilíbrio, um ente do judiciário acabou tendo um excesso de protagonismo que causa toda essa onda de ódio, não só a este ente, a esse juiz específico, mas a todo o judiciário. E as decorrências disso tudo é que nós estamos vendo hoje. Isto é, gente, quando um dos lados, uma das três partes, decide de fazer o que tem que ser feito, alguém dos outros dois poderes acaba tendo, digamos, sendo sobrecarregado. E aí, o que é para ser o simples funcionamento equilibrado de todo esse sistema acaba ficando ao bel prazer do excesso de poder de um lado que tem que trabalhar mais fortemente pela omissão do outro. Então, por isso que, por um lado, uma hora nós temos um Sérgio Moro, uma hora temos um Alexandre de Moraes, nós temos senadores supostamente corruptos que estão lá, digamos, com o seu processo arquivado no Supremo, aí não sai a lava-toga, aí nós temos um ex-presidente que está preso, que teve a oportunidade de acabar com a decisão monocrática e não faz para proteger o filho, que agora também é candidato a senador. Tudo isso é resultado do desequilíbrio e do vilipêndio desse princípio. Isto é, um poder fiscalizar o outro, independente de paixões, independente de afinidades, enfim. Fazer o que tem que ser feito. Mas daí, gente, nós temos nossa culpa. Como é que a gente pode melhorar o sistema? O problema não é o sistema em si, é quem está lá e que continua lá. Pense nisso. Em quem você vai votar? Você vai agir como um militante fanático, burro, estúpido? Você que muitas vezes é tão inteligente para avaliar, fazer outras coisas, isto é, tirar quem empresta, manter quem empresta e tirar quem não presta, quem não rende na sua vida, por que com seu político de estimação você não faz o mesmo? Todos nós temos um poder inimaginável, que é a urna eletrônica. Nós temos que parar de defecar nela, de jogar nossa raiva ou então nossa idolatria, nossas frustrações. Nós simplesmente temos que ser frios e analisar. E a partir do momento que as evidências, que as investigações aparecerem, aquele determinado ente político, pouco importa se é do nosso lado ideológico, se nós temos afinidade ideológica com ele ou não. Nós temos que defenestrar e retirá-lo. Simples assim. Não usar despistes, não acreditar em narrativas, não negar a realidade. Mas isso exige desprendimento, e isso exige um autoconhecimento, uma alta reflexão, no sentido que muitas vezes nós erramos por paixões, nós somos hipócritas e nós somos, digamos, como é que eu posso dizer, acomodados nesse sentido. Mas nós podemos melhorar. E este ano nós temos a chance de mudar tudo isso. Pense nisso. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, acione o sininho. Até a próxima e vamos aos poucos falando de política. Não vai ser fácil, tem que ter estômago.